Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e janeiro começou bem, viu? Eu estou aqui para fazer o meu resumo de leituras do mês de janeiro, então se você for novo aqui no canal, se inscreve no botãozinho aqui embaixo para não perder nada das nossas leituras desse ano. E esse mês de janeiro foi muito bom porque eu tive 2 livros adicionados no favoritos e uma leitura mais ou menos, mas eu não deixei isso estragar meu mês. E no geral foi maravilhoso. Se vocês quiserem mais informações sobre os livros que eu comentar, lá no box de descrição tem um link para eles, tá bom? O primeiro livro que eu terminei nesse ano foi Tartarugas da Tela Embaixo, do John Green. O livro é traduzido pela Ana Rodrigues e o Iago já fez um vídeo no canal sobre esse livro aqui. Vou deixar aqui em cima nos cards caso você não tenha assistido, pra você saber da sinopse, etc. E esse foi um dos 2 livros que eu favoritei esse mês. Eu adorei muito, gente. Eu tava esperando uma coisa e encontrei outra. Quando todo mundo falava sinopse dessa história, dava a entender que ia ter um mistério. O outro livro do John Green que eu li foi Cidade de Papel e a gente tem essa certa busca do personagem principal por uma pessoa desaparecida. E aqui tem algo mais ou menos parecido. Então eu achei que o livro ia acabar encaminhando pra uma certa investigação, mas na verdade não tem nada disso. É um livro sobre personagens e a relação entre eles. E a gente vai ter a personagem principal aqui, a Asa, que tem toque. E ela também é narradora da história, o livro é contado em primeira pessoa. É muito interessante estar dentro da cabeça dela pra ver o quão desesperador é em alguns momentos ser uma pessoa com toque. Em nenhum momento da história fala que a Asa tem toque realmente, mas o John Green chegou a comentar sobre isso e falou que o livro é um pouco inspirado na vida dele. Então a personagem principal realmente tem toque e é muito interessante a forma como ele conseguiu escrever isso, sem ficar um pouco cansativo nos momentos de crise dela. Acho que isso foi muito importante. Ele conseguiu mostrar a frequência disso e a intensidade sem se tornar algo banal e chato ao mesmo tempo. A gente consegue sentir junto dela sem ficar aquela coisa de ai, mais uma crise, não quero ler sobre isso. Acho que quem curte o John Green vai gostar desse livro, mas também quem não curte pode dar uma chance que ele tá bem diferente e pode ser que agrade você. Eu favoritei esse livro aqui e comecei janeiro muito bem. O segundo livro que eu concluí foi O Ponto Fora da Curva, que foi O Casal que Mora ao Lado, escrito pela Shari Lapena e traduzido pelo Marcel Jacques. Nesse livro a gente vai acompanhar 2 casais que moram um ao lado do outro, e o homem de um casal está fazendo aniversário, então eles convidam um casal que mora ao lado pra ir numa festa. Só que esse outro casal tem uma filhinha e a babá não pôde ficar com ela, então eles resolvem ir nessa festa mesmo assim, só que de meia em meia hora, ou o pai ou a mãe vão lá na casa deles ver como a filha tá, e eles também levam a babá eletrônica pra poder ficar monitorando ela de longe. Mas numa dessas idas dele à casa, eles descobrem que a filha está desaparecida. E aí vai se iniciar um suspense barra romance policial pra gente tentar descobrir o que aconteceu com essa filha, quem raptou ela, quem é o culpado e etc. Apesar da história desse livro ser bem interessante, eu acho que eu não curti por causa da tradução. Eu senti que alguns personagens não têm uma voz muito adulta na história. Eu imaginava eles com uns 30, 40 e poucos anos, mas eles soavam tão bobos em alguns momentos que eu não consegui me apegar muito a eles não consegui acreditar que essa história pudesse ser real. Uma coisa interessante desse livro, que eu acho que muita gente gostou, é que a gente tem a grande revelação assim do culpado na metade da história. Da metade pro final a gente tem o desenrolar de uma outra trama que mostra as consequências desse ato, dessa pessoa culpada. Mas eu não gostei por causa disso não. E eu acho que a culpa é da tradução, porque a autora ela é advogada e professora de inglês, que são assim 2 profissões que precisam de um conhecimento da língua. Eu me recuso a acreditar que ela escreveu uma história com personagens que soam tão bobos assim. Eu acho que quando passou pra tradução, isso se perdeu um pouco. E também o livro é muito feito em frases prontas e bonitinhas. A gente tem muito... ah, e aí ele fez isso. Ah tá, e agora fez isso. Aí ele partiu pra isso. Aí ele falou isso. Isso é muito característico da língua inglesa, de trabalhar com frases curtas. Quando passa pro português, acho que isso tem que perder um pouco, porque quebra muito o ritmo de leitura. Isso deixa a história mais fluida, faz com que a gente leia mais rápido, mas acho que acaba perdendo um tom que era um tom muito importante, que é o fato desse livro ser adulto. As coisas também ficaram muito dramáticas lá pro final da história, achei uma noveleira total, e aí, gente, infelizmente eu não curti tanto assim não. O outro livro foi Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Eu tava com muito medo de ler esse livro porque ele se passa aqui no Brasil e é uma distopia em que um governo autoritário religioso tomou o poder. Eu tava com certo receio de ler essa história, porque eu achei que ia ficar um pouco com medo, ia ser um gatilho, porque as coisas estavam ficando assustadoramente ruins no final de 2018. Mas aconteceu o que aconteceu, né? Eu falei, então em 2019 eu vou ler isso logo. E acabou que eu não fiquei tão mal da forma que eu achei que ficaria. A gente vai conhecer um grupo de personagens bem diversos, todos eles relacionados com o Chuvisco, que é o personagem principal dessa história. Ele é uma pessoa muito peculiar porque ele não consegue distinguir
distinguir em alguns momentos o que é fantasioso e o que é da realidade. Pra entender melhor, assista um vídeo do Iago que ele fez sobre esse livro, tá aqui nos cards pra assistir. Mas é um livro sobre personagens, gente. Está acostumado muito com aquelas distopias com cenas de ação, e guerra, e luta contra o sistema, e isso não vai acontecer aqui, e eu gostei muito disso. Em alguns momentos, esse lance da gente não saber o que é real e o que é fantasioso me incomodou um pouco. Confesso que fiquei confuso em alguns momentos, mas isso não atrapalhou a experiência. E eu não tenho coragem de falar que isso aqui é uma distopia, sinceramente. A gente tem uma história de ficção aqui, porque a gente não é governado por esse governo, a gente não tem esses personagens na vida real, mas eu não tenho coragem de falar que isso é uma distopia, porque a gente tem essas situações acontecendo agora, nesse momento, aqui no nosso Brasil. Pode não ser com essa intensidade, pode não ser nas mesmas circunstâncias, mas, gente, acontece, infelizmente. E é um livro poderoso que eu acho que precisa ser lido sim. Se você gosta de distopia, lê Ninguém Nasce Herói, que se passa aqui no Brasil, tem aquele gostinho de nacional que a gente adora e que de vez em quando faz bem. Eu finalmente li A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, nessa edição do Zahar, traduzido pelo André Telles. E esse foi o livro que eu li para cumprir o meu desafio de janeiro do 12 livros para 2019, que era para ler um livro encalhado. Esse livro ia fazer 3 anos encalhado na minha estante esse ano, mas eu felizmente consegui ler antes dele fazer aniversário. Era um livro que eu tinha uma certa relutância de ler, porque eu não me interessava tanto assim pela história. Eu queria ler todos os livros do Júlio Verne, mas esse aqui era o que eu sempre tinha uma certa repulsa, mas eu acabei gostando e me surpreendendo. A gente vai ter a história de um magnata em inglês que vai apostar com seus amigos que ele consegue fazer essa viagem pelo mundo em 80 dias. Ele pega esse itinerário de um jornal que fizeram a pesquisa com esse tempo mínimo de viagem numas certas localidades lá. Ele acaba fazendo essa aposta de que ele consegue e ele parte nessa jornada junto com o recém-contratado criado dele. E nesse meio tempo a gente vai descobrir que ele é um suspeito de roubo. Tem um policial na cola dele viajando junto com ele. E conforme ele vai passando pelas localidades, vão acontecendo algumas ceninhas de aventura, algumas situações que ele precisa se livrar. E é um livro com um teor bem cômico. As coisas que me incomodaram aqui foram o que eu já esperava, que é a situação geográfica da história. Que é, ele partiu de um certo lugar e foi pra esse. Aí desse ele foi pra esse. Isso acontece em vários momentos e algumas descrições de localidades, mas eu acabei me surpreendendo que foi uma história bem divertidinha de ler. Pretendo fazer um vídeo pra ele, então fiquem no aguardo. O outro livro favorito desse mês foi Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Ng, traduzido pela Júlia Sobral Campos. E com toda a certeza desse mundo, eu vou fazer um vídeo para ele aqui no canal, porque esse livro é maravilhoso. E tudo que vocês precisam saber é que ele é um drama familiar, ele trata sobre temas muito pertinentes, tem uma lição maravilhosa e a escrita da Celeste Ng é poética e é linda e eu amo ela. Então aguardem um vídeo desse livro aqui que eu acho que vocês não vão se arrepender. Essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. Deixa aí nos comentários o que você leu ou qual o livro que você mais gostou de ler durante esse mês. Se você está cumprindo os nossos 12 desafios para 2019, deixa aí nos comentários qual livro encalhado há muito tempo que você leu esse mês. Se você for novo, se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Curta ele pra gente saber que você gosta dos nossos resumos de leitura e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!